80% dos jovens que terminam o ensino médio não sabem o básico de matemática no Brasil. Isso você pode até se enquadrar nessa estatística, porque não é uma coisa de hoje. Historicamente, o brasileiro não gosta da matemática e tem um certo ranço pela matemática. Tá? Isso traz consequências muito sérias para o nosso país, porque, por exemplo, o Brasil tem uma nota muito baixa no PISA, cujo um dos componentes é matemática, justamente a parte onde o brasileiro tem nota pior nesse índice, e você tem uma forte correlação da nota do PISA de um país com o nível de desenvolvimento. Então, a gente pode dizer que o baixo índice de matemática do nosso país é uma das causas para o baixo desenvolvimento do país. Faz sentido lógico também, porque quando a gente estuda matemática, a gente aguça a nossa própria lógica para identificar, por exemplo, falácias. Essas falácias podem ser importantes para a nossa vida, para aumentar a nossa produtividade, por exemplo, numa carreira, ou mesmo para fazer melhores escolhas do ponto de vista político, em um momento eleitoral ou outras instâncias de decisão políticas. Então, dito isso, a pergunta é por que o brasileiro é tão ruim na matemática? Tá? Isso, do meu ponto de vista, tem a ver com os professores que a gente coloca na primeira infância, quanto país. A primeira infância é a parte da nossa vida mais importante para o desenvolvimento da nossa cognição. E, nesse momento, geralmente, nossos professores são pedagogos. E nada contra os pedagogos, eu sei da importância da pedagogia. Só que quem faz um curso de pedagogia, geralmente não tem afinidade alguma com a matemática. Isso não é aguçado durante os cursos de pedagogia. Então, eu sou professor e eu sei que para você dar uma boa aula, você precisa gostar do assunto. Se eu for lecionar um assunto que eu não gosto, a minha aula não vai ser tão boa, porque as próprias pessoas vão perceber que eu não estou empolgado, que isso não chama atenção, isso não vai atrair para que eles, de fato, absorvam aquele assunto. Então, os pedagogos que são postos nessa situação de lecionar matemática na primeira infância, eles não gostam da matemática, logo eles não vão lecionar bem, né, por uma questão de afinidade. E aí as pessoas não vão assimilar a matemática como deveriam assimilar, e aí isso é perpetuado nos outros anos. A pessoa fica com déficit. No Brasil você também tem uma política de passar a mão na cabeça e fazer todo mundo passar de ano, mesmo que você não tenha aprendizado. O exemplo, o próprio Bolsa Família funcionou nesse sentido. Quando você coloca uma condição de que a família só recebe a bolsa se o filho passar de ano, no início as escolas eram rígidas, mas com o tempo as escolas começaram a afrouxar, porque justamente quando você reprovava uma criança na escola, a família perdia o Bolsa Família, perdeu o dinheiro e ia lá reclamar, e a escola ia ter muitos problemas, muita dor de cabeça. Acabou que se institucionalizou uma política de passar todo mundo de ano. Recentemente o governador da Bahia falou isso, que deveria passar todo mundo de ano, que era um absurdo o professor reprovar um aluno. Então, essa cultura de você passar todo mundo, mesmo que não tenha o conhecimento básico, faz com que a defasagem de matemática chegue no ensino superior. Eu sou professor também do ensino superior, vejo alunos do ensino superior que também não sabem o básico da matemática. Como é que o professor de cálculo vai desenvolver sua disciplina se ele não consegue? Ele vai ter que voltar para a matemática básica. Isso afeta a gente, não forma bons engenheiros e em várias outras profissões que precisam do cálculo de forma mais direta. Isso afeta sim o desenvolvimento do nosso país, né? É isso aí.